Olá, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Olá, Tânia. Duas Tânias consecutivas aqui. Boa noite. Olá, Renata. Olá, Dayana. Tudo bem? Oi, Fabiola. Kate. Oi, tudo bem? Olá. Oi, Railane. Tudo bem? Tudo jóia? E vocês? Então, oi, Arielle. Tudo bem? Como é que estão? Oi, Érica. Vão falando para mim a idade do bebê de vocês, que idade que estão. Vários rostinhos conhecidos aqui. Oi, doutora Rafaela. Boa noite. Então, pessoal, oi. Tuane, Gislaine, boa noite. Fabiana, Érica. Olá, Natália. Tudo bem? Doutora Rafaela, eu vou começar a falar um pouquinho, aí enquanto isso, tu me envias a tua solicitação para participar ao vivo aqui e eu te aceito, tá bem? Então, pessoal, para quem 5 meses tem o teu bebê, Fabiana, que amor! Vai começar a introdução alimentar daqui um pouquinho ou já começou? Ainda não, né? Que paixão, 1 ano e 10 meses, Renata. 1 ano e 4 da Railane, né, Railane? Gislaine tá com 1 e 6, olha. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Ai, 6 meses, né, Cami? Eu vou te responder depois lá. Eu sei que eu tenho directs para responder lá, mas não se preocupem que normalmente eu respondo todo mundo, tá? Eu vou colocando por ordem, assim, né, de envio de direct e vou respondendo conforme eu vou conseguindo. Tá, pessoal? Então, boa noite a todo mundo. Então, é um prazer hoje fazer essa live. Faz muito tempo que... Oi, Larissa, boa noite, tudo bem? É um prazer essa live, falar um pouquinho da introdução alimentar do Alonso, como é que foi. Faz muito tempo que eu quero falar sobre isso para vocês, mas eu sempre pensava com quem que eu vou fazer essa live. Um dia eu e a Rafa, né, que a gente vai fazer agora, vou compartilhar com vocês, a gente conversando sobre isso com os dos nossos filhos, como é que foi. A gente se identificou um pouquinho, né? E aí eu disse, não, tem que ser com a Rafa. Só que como a gente tem bastante, né, muito trabalho, várias coisas, não fechava os horários. Aí a gente faz 3 semanas que a gente combinou para a live ser hoje, então. Boa noite, Larissa. Oi, Jana, Josi, tudo bem? Boa noite, eu sempre por aqui, todo dia, dia de aprender, com certeza. E a gente vai falar muita dica aqui também, né, Lari? Sobre como fazer, enfim. Eu vou aceitar então a doutora Rafaela aqui. Então, a Rafa, né, é um prazer fazer essa live com ela. A Rafaela, eu admiro muito a forma com que ela lida. A doutora Rafaela é pediatra e neonatologista. A forma com que ela lida com a medicina aqui no Instagram eu acho sensacional. Ela é uma pessoa que eu me identifico muito no sentido, né, do que, como posta, o que posta, né, de conhecimento, questão de atualização que para mim é fundamental, né, ser uma pessoa atualizada e postar assuntos coerentes, né, com o que as mães, os pais aqui presentes. Oi, Emerson, tudo bem? O Emerson é o papai aí da vez. Oi, Carol. Então a gente é um prazer fazer essa live com ela porque não tem a questão do mimimi com a Rafa, assim. É uma pessoa que é muito, eu sou muito parecida, né, nesse jeito, né, da gente se identificar. Então, que não é sempre que a gente consegue pessoas, né, com tanto esse desenrolar, né, sem
ter que ficar enrolando para chegar num assunto, tem que dizer o que tem que informar as pessoas mesmo. A gente tem que, a nossa função aqui com vocês é informar, deixar vocês segura com informação relevante e atualizada. Não adianta a gente aqui fazer um post por fazer, né, sem ter significado nenhum, somente para ter um número e encher. Isso aí não adianta de nada, né? O furo é muito mais embaixo. Eu acho que a gente tem esse dever com vocês que nos seguem, que são pessoas que estão sempre aqui com a gente. E é isso aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução alimentar dos nossos filhos, um assunto muito importante, né, que é para a vida, né, do bebê, da criança e a tranquilidade da mãe também. Então, há pouquinho eu fiz 2 posts lá no Instagram de um assunto muito sério, né, em relação aos ultraprocessados. O que eu não falei muito o que é, justamente para deixar essa pulguinha atrás da orelha, para a gente conversar, né, talvez essa semana ainda, sobre o que é cada um, processado, ultraprocessado, enfim, que tem uma grande diferença nisso tudo, né. Ó, Lise, doutora Rafaela é a pediatra da minha sobrinha, então vim assistir. Que bom, Lisa. Afinal, a Sofia está em início de introdução alimentar. Nossa, Lisa, que maravilha, que maravilha. É. Vou convidar a doutora Rafaela aqui, então, para fazer parte. Vamos compartilhar, então, essas informações tão relevantes. Olá, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bom? Ai, que prazer estar aqui com vocês. Sim, lindas suas palavras. É esse nosso dever mesmo, né, Cíntia? Informar, Exato, divulgar uma informação de qualidade, atualizada. E o bom do Instagram, exatamente. por mais que a gente reclame, é que ele faz isso, né? A gente conhece pessoas do mesmo perfil e informa as famílias, né? Exatamente, isso é muito, muito bacana quando a gente se identifica, porque por mais, né, que a gente tenha pessoas, enfim, aqui é um mundo, né, o Instagram, que é um turbilhão de informação que a gente vai, querendo ou não, se identificando com pessoas, né, do teu estilo, assim, isso é muito Exato. bacana também, Exato. E né? eu sou muito grata à rede social, porque eu acho que a gente está no ponto onde a gente está de nutrição está melhorando nas Com crianças certeza. por conta da difusão de informação aqui na rede social e todo mundo está lendo. Eu lembro que quando eu estava grávida da Luísa, há 4 anos e pouco atrás, e eu falava de 1.000 dias, muito médico, muita gente boa me olhava com uma cara, tipo, da onde você tirou isso? E o 1.000 dias já tem mais de 10 anos. Então, hoje Exatamente. as mães, está todo mundo se empoderando. A gente tem que empoderar as pessoas com informação. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, esse momento aqui nosso, né, pessoal, a nossa intenção é fazer com que vocês entendam um pouquinho, né, a questão, se tem alguém, vou me apresentar um pouquinho, aí, Rafa, tu te apresenta um pouquinho também, né, para quem está aqui do teu perfil e não me conhece e vice-versa. Então, meu nome é Cíntia Fiore, eu trabalho com introdução alimentar, meu trabalho é 100% online, eu faço consultoria para bebês, né, entre 6 e 24 meses, que é o momento da introdução alimentar. Eu acabei ficando nesse nicho bem específico, justamente porque eu começava no início, né, quando eu comecei a estender um pouquinho, 2 anos e pouquinho, mas esse trabalho mais focado, eu me achei mais nesse nicho aqui, em introdução alimentar. Então, é consultorias, né, online, os webinários, né, que a gente vai lançar dia 26 de setembro, a próxima turma com acompanhamento por 30 dias. Então, é muito bacana ver os bebês começando a pegar um alimento, começando a cheirar, a tocar. Então, é um acompanhamento muito bacana, assim. Ah, é lindo. Aí, aí te apresenta, Rafa, aí depois eu acho que tu inicia, né? Já que tu foi Tá, convidada para cá, isso eu acho que tu inicia tá falando bem bom. com as tuas palavras, o que tu bem quiser, o que tu bem entender, justamente para ser algo, uma troca bacana, Pode assim. deixar. Eu sou Rafaela Leal, sou pediatra, sou neonatologista. É, trabalho nisso há mais de 10 anos. Eu só vejo criança, só sei lidar com criança. E vim
hoje também faço essa questão de Instagram, justamente pelo que eu te falei. Eu comecei a ver no consultório e depois vivi isso na pele, que o grande problema da gente quando a gente vira mãe, e aqui eu sou mãe também, né? Porque eu tenho a Luísa, de 4 anos e meio, porque a gente vira mãe e a gente olha aqui os posts e todo mundo, e você vai em qualquer encontro, na pracinha, todo mundo tem uma maternidade perfeita, né? E quando você vai vivendo aquilo e a gente vê no consultório, o áudio está baixo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir. E aí, quando a gente vê no consultório, a gente vê tudo, a gente vai vendo que a vida não é perfeita, a gente é mãe real, a gente é mãe que pode. E principalmente a introdução alimentar, a amamentação, são coisas que trazem muita angústia, porque a minha frase da vida é: cria unicórnio, mas não cria expectativa, ainda mais quando a gente está falando de comida, né? Bah, total. E a introdução alimentar da Luísa foi muito difícil, foi muito difícil. Que idade que ela fez? Foi aos 6? 6 meses. Ela fez os 6 meses, ela tinha todos os sinais de prontidão, BLW, tudo lindo, mas tinha que não dar certo para eu ver na vida prática que às vezes é realmente porque a gente acha que você falou de ir provando, a gente vai vendo que as crianças vão aceitando. E ela não ia aceitando, e aí foi quando acabou ficando... na verdade, o pior para mim foi a pressão da família, a pressão das pessoas, do que a minha pressão em si, sabe? Eu tava de boa, eu via que ela tava bacana, mas era aquele desespero, sabe quando você chega em algum lugar e mas o que ela comeu hoje? Então aquilo foi me dando angústia, sabe? Mas eu insisti por saber exatamente, e é por isso que eu insisto muito no consultório e falo pra gente, eu sei que é difícil, é mais fácil ceder a besteira, mas eu consegui muito mais fácil, mas eu consegui não ceder, e hoje eu vejo que ela come super bem. E a grande questão... Tu chegou a tentar... Chegou a tentar oferecer a colher para ela, de colher, ou só foi BLW? Foi sempre... Eu tentei, sei lá, cara, eu acho que eu tentei. Eu tentei colher, eu tentei bater, assim, comprei um mixer na época que eu uso até hoje para picar cebola e alho, porque eu falei, cara, eu vou tentar. E aí eu tentei, e a grande questão é que ela tinha uma hipersensibilidade, que conforme foi passando o tempo, ela foi perdendo e trocou o chip. Um dia ela comeu a mesma coisa de sempre e ela comeu tudo. Tu lembra a idade dela, os meses, mais ou menos, ou não? Se foi perto de 1 ano, se foi antes, que ela comeu depois... 2 anos e 1 mês. Foi a primeira vez que ela comeu um prato de comida inteiro. Foi com 2 anos e 1 mês. Assim, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Que informação preciosa é essa? Que informação preciosa. E as mães, né? Isso é uma das coisas assim que mais atormenta, assim, é um dos principais motivos de consultoria também, que é exatamente isso. Isso que a Rafa está falando, pessoal, não é nada assim, ó, extraordinário, uma coisa, uma loteria, não é. Isso é uma das coisas assim que a gente, na prática, vê muito essa questão, né, da hipersensibilidade, né, oral. Né? É muito... E às vezes no desespero, no afã, o que eu vejo muito é que a gente acaba indo para tudo, né? A gente acaba indo para todas... Eu fui, como que a mãe que não está de posse de toda a informação não vai ceder para apelar para biscoito e outras coisas. E aí nisso vicia ainda mais e vai piorar. E é um Com certeza. assim, né? Com certeza, exatamente isso. Exatamente isso, porque que os estudos mostram a questão da formação do paladar do bebê. O principal momento, assim, é no início, né, até os 24 meses, que esse seria um momento mais forte, assim, né, de consolidação do paladar, questão das papilas gustativas, que muitas mães às vezes entram um pouco no desespero do bebê. O bebê pega, joga no chão,
no início, pega e só amassa, Cíntia, eu não sei o que eu faço. Ele só fica olhando e não tem interesse em levar na boca. Só que as etapas da introdução alimentar são 5. A última é comer, manter o alimento na boquinha e engolir. Então é um passo a passo que cada criança, cada bebê tem a sua velocidade. Só que até a gente entender todo esse processo, que eu sempre digo, né, tanto nos grupos do webinário, nas consultorias individual, o que eu mais encorajo, onde eu trabalho, onde é que é? A mãe, ou o cuidador, ou as babás, né? Não adianta, a criança é o reflexo de tudo que foi, tudo que vai ser conduzido, né? E essa pressão familiar também mina muito demais, vizinhos, né? De todo mundo em volta, assim, é bem complicado. E essa pressão, essa influência do ambiente, ela vai para a vida, né, Cintia? Às vezes tá comendo super bem, igual a Luísa, tá comendo bem, aí muda a turma da escola, entra um amigo novo, muda a professora, a gente briga em casa, ela já dá aquela... Porque todo mundo tem vida real, e aí essa influência da criança... Aí você fala, mas hoje não comeu nada, não vai comer, calma, vai voltar, e eles vão voltar, né? Exatamente. E eles voltam a comer de fato mesmo. Depois eu vou contar o que aconteceu com o Alonso essa semana retrasada e passada e agora. Posso contar do Alonso um pouquinho? Conta! Posso? Deixa eu contar para vocês como é que foi do Alonso. Passando um filme, assim, como se fosse, né, numa linha, assim. O Alonso completou 6 meses e dali uma semana eu ia viajar para minha mãe. Eu moro em Porto Alegre, mas sou de Santa Maria, nascida em Santa Maria, bem no centro do estado aqui. E eu pensei, bom, eu vou para a mãe, não vou começar a introdução alimentar dele nessa função de vou esperar voltar. Eu ia ficar uns 5 dias lá e ia voltar. O Alonso começou com 6 meses e 2 semanas a introdução alimentar. Primeiro alimento que eu fiz para ele, então eu fiz como se fosse um workshop antes, né? Eu mesmo sabendo dos grupos e tudo bonitinho, eu fiz um workshop de prática para fazer os grupos alimentares, enfim, carboidrato, proteína, legume, enfim, leguminosa, tudo bonitinho. Aí fui naquela expectativa toda, eu, né, nutricionista, então pensa isso, que nem tu disse, né, Rafa? Eu, enfim, pediatra, fui para a prática e bum, né? Para mim não foi diferente. Então a gente se identifica muito nisso com as mães também. Porque comigo foi a mesma coisa. Eu cheguei lá, peguei, lembro até hoje, num pratinho com mamão amassado. Pensei, eu vou tentar das duas formas e vou oferecer na colher. Aí amassei o mamãozinho, meio grosseiramente, assim, e fui levar a colher, né, perto da boquinha dele, como tem que ser. Parecia que ele estava levando choque, assim. Coisas que eu não forcei nem nada, eu só toquei para ter algo sensorial assim, e ele tirava a cabecinha, aquilo para ele, e ele tinha os sinais de prontidão todinhos, ele tinha interesse, ele sentava, ele trocava o alimento, um objeto de uma mão para outra, enfim, protusão de língua diminuída, estava tudo bem a princípio. E foi um dia, foi no outro dia, primeira semana fruta de manhã, segunda semana fruta de manhã e de tarde, tudo bonitinho. Ele não aceitava, não aceitava, pegava o alimento até assim, mas boca nada. E aquilo foi se passando, se passando, se passando um tempo. Eu lembro que eu sempre pensava assim, porque mesmo a gente sabendo, né, que leva tempo, a ansiedade materna fala muito mais alto. A expectativa nossa normalmente está lá nas nuvens. E quando que a gente se frustra? A gente só se frustra se está com uma expectativa muito elevada, senão não tem como se frustrar. Então eu comecei a me frustrar, assim, aquela ansiedade. Eu pensava assim, nossa, bom, a um aninho dele, com certeza, ele vai estar comendo. Sempre pensando, né, no aninho ele vai estar comendo, eu acho. Ia, não aceitava, pegava o alimento, só que fazendo uma retrospectiva e pensando em todo o passo a passo, ele estava muito bem. Hoje eu vendo as fotos, né, e saindo do olhar da maternidade, ele estava muito bem. Eu estava até fazendo uma seleção de fotos só da introdução alimentar dele que eu tenho. Tava ele lá com uma batata comendo.
brócolis, comendo, mas comendo naquelas. Que para nós mães, o que que é, Não é um né? prato de peão, né? Aquele prato gigante para você. Exatamente, exatamente. E aí, aquele momento parece que não passa nunca, né? Parece que a gente vai e, enfim. Eu sei que foi também, aí foi indo, o tempo foi passando. E eu fui, obviamente, que todo esse processo, o Alonso, vamos dizer assim, que ele começou a comer assim, que tu via, de fato, eu acredito que perto dos 2 anos, perto de um aninho e 10, um aninho e 8, assim, a média que eu vi, assim. Mas foi tudo exatamente perfeito no sentido de aproximação alimentar. O momento da apresentação, de abrir o alimento com ele, então tudo também assim no curso, no fim, que eu dou, no webinário, enfim, nas consultorias, eu meio que montei uma estratégia minha, sabe? Sim. De passo a passo, assim, do que fazer desde o início. Eu lembro que eu pegava, até hoje, ele pega um alimento, eu dizia muito, eu sempre trabalhei com 5 sentidos com ele, muito. Para dessensibilizar a cavidade oral também, Sim. aí eu pedia para ele cheirar, para ele tocar, para ele olhar, para ele ouvir o barulhinho. Até há pouco eu estava vendo uns stories lá atrás, ele com 1 aninho e pouquinho, ele dizia, ele fazia assim, ó, ó, e fazia o barulho da cenoura na cadeirinha, assim. Então, os 5 sentidos é importantíssimo para a criança. Então, o introdução alimentar vai muito mais além, né, do que a boca e o estômago, do que comer de fato. E principalmente é o hábito, é o que vai ficar para sempre, né? É o que às vezes é difícil a gente resistir esses 2 anos a ter aquela paciência, né, gente? Porque eu vou dizer, ele ainda provava a Luísa, Senhor, no primeiro ano e meio, o ser humano não provava o negócio, fazia ânsia. Ela não estava pronta. Ela não estava Não pronta. estava pronta, exatamente. E aí, mas ficava aquela coisa. Não, mas já tem. Porque as pessoas acham que vira um chip, né? Tipo, fez 6 meses, tem que comer. Mas tem um ano que não Exatamente. come. Como que você vai dar mamar para essa criança? Ela tem que comer. Dá mamar de manhã de Isso. Ah, noite. isso aí é muito importante. Gente, não tem, não é isso. A criança tem que estar pronta e ela vai ter esse contato. Mas hoje ela tem uma relação saudável com a comida. E o hábito, ele é tudo. Se a gente der chocolate as férias inteiras, vai voltar às aulas, vai querer chocolate. Então, Com certeza. é a Uhum. rotina, é aquela questão da gente mudar e educar a nutrição e a gente também, né, Cíntia? Porque a gente também tem que Muito. comer bem, tem que mostrar para a criança a comida. A criança, hoje essas crianças vivem no celular e no iPad, na televisão, por causa da gente, né? Então, eles também Uhum, vão comer mal uhum, e os ultraprocessados e os lanchinhos errados uhum. também pela gente. E não posso querer que ela coma fruta se eu não como. Eu tenho que comer também, né? E Exatamente. deixar que. Você deixava ele participar? Você comia com ele? Como é que você fazia? Você... Comia junto, sempre. Ele tá com 2 e 8 agora e sempre. Isso eu incentivo muito as mães. Não batem os horários muitas vezes, né? Ou a mãe não tá em casa, mas o momento que vocês estiverem com eles, hoje eu sento até hoje no horário da janta, hoje o Alonso jantou, ele janta em torno de 5h30, 6 horas. Eu sempre sento com ele. Não interessa se eu não tô com fome, não interessa se eu não tô afim. É o exemplo que eu tô ali. É tão ruim a gente pensar assim, né? De você sentar sozinho para comer, é tão A gente não gosta, né? monótono. A gente não gosta. Por que que a criança vai ser diferente? É, Né? Então isso foi. eu pergunto, desculpa, eu pergunto sempre Não, da pode gente falar. sentar junto, porque eu lembro que quando foi a Luísa, quando ela foi começar a interagir com o alimento, o que mais me chamou a atenção é que ela começou a buscar, né, que é o dos reflexos também, né, de buscar no meu prato. E aí, Muito isso acontece. e o que tinha no Uhum, meu prato, ela queria, o que tinha no dela, não mesmo sendo a mesma coisa. Então, o uhum, que, que eu fiz? Joguei fora todos aqueles pratos coloridos, cheio, aquele uhum. oval. Então, joguei tudo fora, porque eu Sim, nunca usei. Uso o sim, prato de sim. casa.
Aham, é. E até É hoje bem ela não assim. come no prato colorido, ela não gosta, mas nunca curtiu. E Uhum, ela foi o jeito. Então, a gente uhum. também, quando a gente come junto, a gente tem a oportunidade de ver melhor o que eles se interessam e aceitam, né? Sim, sim. E outra, a gente relaxa mais quando a gente está com eles, comendo junto, ou fazendo um faz de conta que está comendo junto, porque a gente interage, por exemplo, a gente não fica ali tipo naquela come, come, pega a cenoura, bota na boca, pega um pouquinho só, pega só um pedacinho. Não, no momento que a gente está comendo junto, a gente, né, tem que dar o exemplo. Que cenoura gostosa! A gente baixa a expectativa um pouquinho, a gente dá aquela relaxada, a gente fica naquele momento, né, que a Dami fala muito da mente de É, principiante. Isso aí para mim é é, fantástico. Isso aí, a gente olhar para a criança com um olhar de que eles nunca viram isso anteriormente, de que para eles uma cenoura pode ser para ti, eu te oferecer um alimento que tu nunca viu na vida. Um alimento azul que tu nunca viu, mas que te dizem que é o melhor alimento do mundo. Dificilmente tu vai levar na boca de primeira, dificilmente. é. Ou tu vai cheirar, tu vai perguntar de onde é que veio, ou de que cultura é, alguma coisa tu vai procurar saber antes. Só que a nossa visão é diferente, né? Começou a introdução alimentar, a criança tem que sair comendo, e não é por aí, né? É. E eles E a não. questão dos pratinhos, assim, eu vejo assim, o Alonso tinha aqueles divididinhos, sabe? Que Aham. tinha três. Eu colocava para ele, até ia, mas no início, depois que ele saiu do cadeirão, eu não botava, no cadeirão eu nunca botei prato nenhum. Aí depois, aí como eu comecei, né? Eu vi que ele não aceitava a colher, eu voltei e comecei o BLW, né? Esqueci de contar essa parte. Tentei o BLW e foi só isso. Ele só aceitou, ele nunca tolerou talher algum, nem garfo, nem faca, nem colher, e estava tudo bem. Ele queria se autoalimentar e ponto final. Exato. Então eu É, recuei. A e gente precisa se ajustar, né? cada um é de um jeito, né? Eu não consigo usar o cadeirão, sabia? Porque a cadeira era pior. Eu acho que aquele negócio ali na frente, não sei, Sim. aquele negócio não rolou, não. Era pior, Uhum, parecia que eu estava uhum. torturando, que tinha prego ali, era um objeto de tortura. Ela fazia uma vírgula com o corpo, um negócio Isso. horroroso. Eles fazem muito, se esticam, né, para trás, assim. E aí É. fui para a cadeira da casa com aquele Ótimo. negócio que prende. Não sei se você já viu Uhum, um negócio que uhum, prende. Então, fui para uhum. a cadeira de casa que prendendo e sempre comeu como a gente, no prato da gente, e foi a maturidade dela, mas ela não foi. A papa ou a amassada eram muito piores. O BLW foi melhor. E para hipersensibilidade foi muito melhor, porque o que, que acontece? Até hoje ela não aceita a textura de purê, aquela textura de. Uhum. Ela fala que é textura de O eca. Alonso também não. O Alonso também não. Nunca, 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 até hoje. Ah, tá vendo? Ela fala, e ela olha, ela fala, eca, eu não gosto de molho, eu não gosto de purê, eca, Eca. Uhum. eca. O Alonso tá agora com o Eca nojo. É, Eca nojo. e o gostoso, e é o gostoso daqui, né? Por exemplo, a Camila botou agora, que nunca rolou o cadeirão também com as filhas. Ah, viu? É bom exatamente isso, porque a gente vai. Você que faz só introdução alimentar deve ver isso mais até do que eu. É desconstruir, né, Cíntia? É Exato. desconstruir aquela coisa de que é um vídeo que tem que você ia viajar para a montanha, mas no final o avião vai para a praia, ou é o inverso. É Isso, só sim. essa desconstrução. Tá bom ali onde a gente está. Você fala hoje, mas ele estava comendo bem, mas naquela época para você, para o seu coração, né? Tava com Exato. Exatamente, exatamente isso. E a questão da cadeira também, às vezes, até teve uma mãe agora que me perguntou, o bebê dela tá com 1 ano e 1. E ela disse, ai, Cintia, ele tá indo bem e tal, tu acha importante eu investir no cadeirão agora, que para ter sucesso na introdução alimentar? E eu disse, não, de forma nenhuma, ele tá com 1 aninho e 1, cadeira de vocês, coloca um adaptador de assento, pode ser até aquelas almofadas mais durinha, isso. né? Aquelas que tem aquele, enfim, e é isso aí.
né? Não precisa. Até eu sempre digo para as mães ter muito cuidado na questão do cadeirão mesmo, se for, se já tem, se já comprou, enfim, nunca colocar aquele cinto apertado, de preferência nem botar. Mas pode me achar louca, mas não é, né? Fiquem ali, vocês nunca devem deixar a criança sozinha na cadeira, nunca com alimento junto, tá? Nunca. Então, deixa a criança mais livre, a criança tem que estar com mobilidade dos braços, né? Apoio de cotovelo, se for deixar, deixa. Porque às vezes coloca aquele cinto, a criança vai tentar pegar o alimento e tá travada, assim. Isso aí a criança se irrita profundamente e a gente tem que tentar se colocar sempre no lugar da criança. Imagina tu indo para um local, para um restaurante, seja onde for, e sentar numa cadeira que alguém coloque os cintos em ti, tu sente para comer. Exato, e Eu entra também acho mais muito perto também, invasivo. dependendo do tamanho da criança, né? Ou da cadeira, aquele negócio vem mais perto. E da Isso, cadeira, o que eu sempre peço só é que nesse mundo de hoje está todo mundo apertado, né? Mas é não botar a criança também, ter cuidado com o carrinho ou com aquela cadeirinha que tem de muito. balanço, Sim, porque eles ficam mal sim, posturados também, né? Eles ficam meio sim. inclinados e Isso, não é isso, bacana. isso. Importantíssimo isso aí. Eu sempre peço para as mães assim, veio a cadeirinha, começou a consultoria, ou começou a webinar, tem cadeirinha, não tem cadeirinha, onde é que tu está oferecendo? Tira foto e me manda um vídeo para eu enxergar. Aí a criança às vezes está assim, a gente tem que ser, isso é um dos momentos assim de conforto. Às vezes não, a criança não está aceitando, não é às vezes o alimento, às vezes é postura. Tentem imaginar vocês meio deitada para engolir um alimento. É. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá É ter estendido. Ou então eles estão assim, né? O postura mal, a criança ou ainda não está assim, pronta, não tem isso, cervical, aí eles estão assim. Aí a gente isso, pega aquela foto, a isso, criança toda encolhida, gente. isso, Não dá. Você tá um caracol é, ali, o negócio não vai. Nem na hora é. de cair, vai cair bem também na barriga, né? Se comer, não vai Uhum, ficar mal na barriga. exatamente, exatamente. E pensando que é um processo, a mastigação é um treino, é um aprendizado. Aí imagina a criança que não sabe comer, não sabe mastigar, só recebeu até agora, né, o movimento de sucção até agora. Então é um aprendizado. Primeiro faz o movimento de póstero anterior com a linguinha, depois lateraliza o alimento, e depois rotação mandibular. Todo esse aprendizado, a criança mal acomodada ali, É dificultar. é muito E complicado. até olhar para a gente, porque se a gente está comendo na frente dele, e criança é imitação, né? Eles falam porque a gente está falando, fazendo movimento. Uhum, Então, a uhum. gente está na frente, fazendo o movimento mastigatório. E aí a criança está assim, ou está assim, ela não está Isso. vendo. Ela não está vendo Aham. adulto. E eles são um Uhum. espelho, né? São esponjinhas, eles absorvem Isso. o que a gente está oferecendo, né? Então, a gente tem que ter Exatamente. cuidado, muito, muito cuidado com isso, até pelo risco. Aí todo mundo tem medo do BLW pelo engasgo, né? Mas tem muito Uhum. mais engasgo pela postura errada, pela criança não estar Isso. pronta para comer, do que porque você está fazendo Isso. BLW ou outro método, né? Exatamente. Os estudos com BLW, eles fizeram, acompanharam as mães, os bebês com BLW e introdução alimentar tradicional, ou a amassadinha, acompanharam, não teve aumento, né, maior no risco de engasgo do grupo BLW, que fazia BLW, do que comparado com o tradicional. E outra coisa que eles viram, que teve 2 casos de engasgo, mas foi com leite, e independente do grupo. Teve com leite, não com alimento. Então não tem maior risco. Né? Realmente às vezes engasga, até a gente engasga, burro velho, né? E Uhum, não uhum. necessariamente foi a forma que você introduziu, né? É realmente dar aquele momento. E tem que saber, por isso que você falou, não deixa a criança sozinha. As pessoas acham assim, eu não vou fazer Uhum, BLW porque eu não tenho tempo de olhar. Gente, não uhum. pode fazer colher sem estar olhando É, para poder foco. Não exatamente. tem como, não pode. Exatamente. A Luísa pegava alimentos e jogava no chão. Ela fazia muito vômito. Ela tinha assim
uma náusea realmente muito grande. Aí, com Ela levava o alimento, mordia e ela mesma ela fazia. levava, ela fazia um gag exacerbado. Ela realmente botava o que ela botou, o que ela ingeriu, o que ela tentou botar na boca para fora. É, E aí depois ela foi. Aí eu fiz muito, muito andar descalço, andar na praia, massinha, slime, tinta, para tudo para dessensibilizar. Pessoal, isso aí é sensibilizar. muito importante que a Rafa está falando. É porque precisa desse contato, né? E deixava ela interagir, mesmo sem ela, o que você falou, de sentidos. Aí olhar, botar a mão, cheirar, ver textura, e fui respeitando. Chegava um ponto que eu acho que ela também não botava na boca, porque ela achava assim: vou botar esse negócio aqui, vou botar ele pra fora, então não vou botar ele dentro da minha boca, né? Uhum, E aí, com uhum, tudo isso, uhum. com paciência, ela mudou. Mas quando ela comeu o que a gente sempre deu quando ela conseguiu, né? Ela comeu o que a gente sempre deu e assim foi indo com tudo, assim. Ela começou a comer, as pessoas ficavam aflitas porque ela não comia proteína. Ela não comia proteína tradicional da gente, né? Ela tinha fonte de cálcio da verdura, mas ela não comia frango, carne. Aí quando ela foi aceitar, ela começou pelo ovo. Um dia ela aceitou a carne, depois ela aceitou o frango, o peixe cru. E o primeiro alimento que ela comeu bem, foi salmão cru. E assim Ai, que foi indo. amor. Ela Uhum, e come uhum. muito bem salmão cru até hoje. Ai, que paixão, é mesmo. A gente é conhecido no Japão. Gente, ela come assim 20 peças de sashimi de salmão num almoço. Ai, que E paixão. aí eu ficava, as pessoas Ah, ficavam, até médico, nutricionista, mas como? Qual é a fonte que você está dando de proteína? O que, que você está dando para essa menina? Porque ela não imagina. come. Gente, mas ela É, comia o brócolis, ela é, comia abobrinha, todo o restante, só não comia. exato. A carne é aquela cultura de que tem que ter o arroz, feijão, o bife, né? Isso. Então, mas ela não Uhum, aceitava. Foi uhum. aceitar a proteína melhor depois dos 3. Uhum, uhum. Olha a importância de tudo isso, né? Dessa troca aí, é importantíssimo. E não desistir, né? A mãe não desistir desse momento aí. Eu sempre digo, vai, mas meu filho não come banana, o que que eu faço? Tudo bem, oferece as outras, ali um pouco mais, tu volta a oferecer a banana, mas não está aceitando carboidratos, o grupo inteiro, não está aceitando batata, não está aceitando milho, não está aceitando macarrão, não aceita nada, que é uma fonte de energia, enfim, papapá. Calma, tá tudo Calma. bem, É, né? Tem uma gama de alimentos aí que um vai compensar o outro e tudo dá certo no final. A gente não pode deixar de oferecer, né? Tem até não lembro agora essa frase de quem que é, me falhou agora o autor. Mas é o seguinte, não são as crianças que param de comer com o passar dos anos, mas, exato. né, mas nós que deixamos de oferecer porque eles acabam ficando muito no menu infantil, Sim. né? O que é o menu infantil quando a gente vai pedir um cardápio? Normalmente é batata frita, arroz, um ovo frito, uma carne, veja lá um tomatinho, Exatamente. cereja, um É macarrão só. difícil a gente achar menu infantil com salada, né? Eu reclamo disso em todo restaurante, Muito, gente. É muito difícil. muito, muito, muito. Tanto que quando eu vou, assim, que a gente vai para um restaurante, pede o menu, normalmente eu prefiro ir, sempre preferi ir com o Alonso, desde o início da introdução alimentar dele, a gente ia mais cedo para os restaurantes, e eu levava ele de propósito pro restaurante, desde o início, ele enxergar e ele ver aos finais de semana, né? Semana em casa, mas aos finais de semana. Eu levava, a preferência era buffet. Porque aí eu poderia ter a opção de pedir lá, de pegar uma cenoura, um brócolis, alimentos cozidos que não iam ter sal até um Sim. aninho, enfim, toda uma composição que eu sabia. E a janta era em casa, mas o almoço sábado e domingo era na rua. Então, já para ele acostumar e vendo esse entorno de tudo, isso fez muito bem e foi muito bacana, assim. Exato. E sempre tem, né? Por mais que a gente fale assim, ai, mas deixa eu dar aquele pote. Gente, sempre tem É, opção saudável na rua. É só olhar com exato. olhos de ver, né? É Isso, olhar com aqueles olhos de quem quer achar algo de bom. A gente não isso, faz dieta também comendo na rua.
É mais difícil? É, Mas dá para fazer, né? Então, mas dá para fazer. é olhar com olhos de... E eu penso Exatamente. exatamente o que você falou, eu penso muito nisso. Eu falo, gente, e se eu não tivesse dado mais? E se eu tivesse falado assim, Uhum. cara, ela não come, não vou mais oferecer? Isso acontece muito, Rafa. Isso é muito comum. Pensa, ela não ia comer. Muito. Então, assim, Uhum. quando as pessoas perguntam, ou parou, é o que você falou, parou de comer. No final, um dia ou outro fez aquela pirraça, não quis, rejeitou, ou pela idade, ou por algum motivo, e a gente cedeu e a gente foi acomodando, acomodando. E essa mudança, essa educação nutricional dá muito trabalho, né, Cíntia? Porque não vira chave para voltar a Muito, comer. Você tem que fazer aquele muito. hábito diário, né? Exatamente, exatamente. É uma educação nutricional. É um dia após o de outro dia e assim vai indo infinitamente, né? Eu não vejo assim uma questão. Alonso está com quase 3. Eu não vejo assim eu parar de incentivar, porque nós que temos que construir isso com eles. Nós temos que ter o exemplo, né, desse momento, assim, um exemplo que eu ia falar antes, né, do Alonso, como é que aconteceu, ele estava com uma otite, que eu descobri depois de uma semana, ele passou sem querer comer, mas não estava o normal dele, assim, porque ele está comendo super bem de tudo, não tudo, de tudo, né, come o tamanho da fome dele, que é isso para mim é essencial, ele come exatamente o tamanho da fome dele, o que ele precisar, com uma rotina adequada, mas ele totalmente inapetente, assim, não estava febril, aí descobri que era uma otite. Ele ficou quase umas 2 semanas comendo muito pouco, praticamente, olha, muito pouco, tanto que foi visível, assim, eu via a questão de ele baixava, assim, ele Você deve vê ter que parece que emagrecido tá alguma definhando, né? coisa. Tá indo embora. É, aham, aham, foi bem isso. E eu super tranquila, porque eu disse assim, não, vai compensar. O Daniel disse, ele comeu hoje, eu disse, não, comeu o que pra ele tava bom, porque ele entrou para antibiótico e tal. Gente, da questão da compensação, a criança tem essa autorregulação perfeita do quanto come e o quanto não come, dependendo do dia. Foi ontem, ele voltou a comer aí, mas ontem ele pediu um bife, estava no horário da janta e disse assim: quero mais. Outro bife, ele comeu 2 bifes, 3 fatias de queijo que ele pegou, embolou o queijo e fazia assim, ó. Igual, parece que tá Enfiava passando o fome, queijo né? na boca. Aham, aham. Coisa que não é dele, ele é super tranquilo, assim. Pegou um pedaço de pão que tinha. Isso foi na hora da janta, mas ele não quis o arroz e disse: eu quero o pão. Fatiei o pedaço de pão e disse: bom, a autorregulação tá aí, vou deixar ele tirar o atrasado do que ele não teve. Ou seja, é o organismo pedindo para tirar o atrasado. Comeu e eu disse: meu Deus do céu, ele dorme em torno de 7h30, 8 da noite. Eu disse: bom, isso eram 6h30 já. E eu disse: bom, e agora, Senhor, quero só ver. Ele pediu aí 2 fatias de pão cortada, assim, com manteiga, e pediu mais não sei o que. Ah, e pegou uma banana da fruteira. Tá. Aí foi e dormiu. Eu disse, bom, fiquei com aquela pulga. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi comer tanto, não sei onde é que tá indo essa comida toda. Tá, passou. Dormiu a noite inteira. No outro dia ele acorda às 7, acordou vomitando. Acordou, vomitou um pouco assim e disse, ai, 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 meio assustado assim. E aí o Daniel pulou da cama, eu pulei e disse, o que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E ele disse, eu vomitei, eu vomitei. Aí tinha um pouco de carne não digerida, tinha um pouco de bolo alimentar de carne, de alimento digerido, mas não foi aquele vômito Sim. horroroso, sabe? Foi um pouco assim, ou seja, ele fez, mas voltou que ele não estava preparado para receber, porque E não tava ele cabendo também, come né? exatamente. Então, essa autorregulação dos bebês é perfeita, a gente é que precisa entender, né? E Essa questão respeitar, até toda. para evitar, até porque a gente usa a comida como muleta às vezes, né? E aí você Muito. força o prato de comida, tem que comer o que eu quero que a criança coma. Também perde aquela coisa da saciedade.
E aí, daqui a pouco, eles sim. estão usando comida de muleta, né? Igual a gente Uhum, adulto acaba fazendo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Essa muito. coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dele dormir. Ele dorme a noite toda sempre? Sempre dormiu? Agora ele tá dormindo a noite toda faz uns 2 meses pra cá, porque ele sempre acordava em torno de 4 a 5 da manhã para mamar. Acordava, mas aí o Daniel começou a ir lá e dizer, filho, quer água? Faz uns 2 meses. Aí ele começou a aceitar a água numa boa, chorou um pouquinho no primeiro dia Ah, e aí foi. Mas nesses outros dias aqui, ele acorda às vezes meio que chorando, pedindo mamãe, o Daniel vai lá. Não é a noite inteira sempre, não. é porque a criança maior, que não é aquele bebezinho, eu vejo muito que aquele que acorda 1000 vezes à noite também está ligado com a alimentação do dia, né? Da criança tá Sim, nutricionalmente equilibrada ali. A gente fica sim, querendo que eles durmam a noite toda, que eles durmam bem, mas eles não estão nutrindo porque eles estão com a alimentação errada e aí eles acabam isso, acordando muitas vezes à noite. Por isso que eu te perguntei, porque acaba sendo isso. quando a primeira queixa, às vezes, é o sono, uma das primeiras coisas que eu pergunto é como tá essa comida de dia, porque Uhum, é a uhum. fome oculta, né? É porque a criança tá Sim, com sim. fome e aí ela acaba acordando e a gente fica achando que o problema é porque a criança não dorme. O problema é que a gente não está nutrindo, tem que ver nutriente efetivamente. Isso, essa anamnese é muito importante de definir o dia, como é que tá a rotina alimentar diária, para ver se é isso que pode estar refletindo à noite. Isso é bem importante também. Já tem bebês que têm a introdução alimentar bem consolidada. Tu pode ir dando uma olhada nos comentários, Rafa, eu acho, Sim, para a gente dar uma respondida, né, para as mães vou- que já estão com a introdução alimentar bem consolidada, comem super bem, mamam super bem durante a noite, e às vezes acordam, vão lá, se é peito, às vezes só querem o peito para voltar a dormir. é. Então, isso não é o caso, mas por isso que é bom analisar cada caso. Mas isso aí tem tudo a ver, alimentação e sono tá ligado diretamente. Muito, muito direto. Ó, dos comentários tem falando a D. Maia Marques falando que a bebê dela tem 6 meses e meio que tá trancando a boca na hora de comer. Isso aí ela tá muito no início ainda, dá oportunidade para ela pegar, tocar, isso tudo é uma dessensibilização. Tem que ter ideia assim que ela tá super no início e que ela não tem a mínima ideia de que comida sacia. É, Deixa pegar, deixa dessensibilizar, vai devagar. e mamazinho, né? Algumas pessoas falando Uhum. bem e outras que não tiveram boa experiência com cadeirão. Gente, é engraçado, né? Como realmente. E é uma coisa que as mães querem investir tanto, que às vezes é tão caro, né? E tem tantas famílias que não usam, outras que usam até criança grande. Isso, A partir de que idade? isso. A Ilane perguntou a partir de que idade você libera o salão cru, Cíntia? Os alimentos crus, carnes assim, mais mal passadas, tem a questão do a partir dos 3 aninhos a gente já pode confiar, não é confiar a palavra certa, mas a questão de ter toda aquela questão de imunidade do bebê. Tem fontes que dizem a partir dos 2 anos, mas a mais quente assim é a partir dos 3 aninhos. O Emerson perguntou em relação Dos aos 5 passos da introdução alimentar. O primeiro, né, então, o consolidado é o último, que é o alimento, o bebê tolerar o alimento na boquinha, mastigar e engolir. O primeiro é o bebê tocar, olhar. O segundo passo, o bebê toca, pega, coloca em partes no cabelo, na orelha, no ouvido, no nariz, em tudo que é lugar. O terceiro passo, o bebê pega o alimento, coloca na boquinha, e bota para fora, porque aí não quer saber, porque não entendeu que aquilo é para comer e não consegue lidar. O quarto, o bebê pega o alimento, já tá dessensibilizou, enfim, leva na boquinha, mastiga, mastiga e bota para fora também, engole parte, tá entendendo. Então, e o último, que é o quinto, o bebê já tolerou e já engoliu e já se alimentou. Então é como se fosse uma escadinha, assim. Isso depende do bebê, pode levar um mês, uma semana, dificilmente, um ano, 1 ano e meio. Depende muito de cada criança. Depende muito de cada criança. Depende também de como a gente está lidando com isso, né?
Com certeza. A Às vezes é nossa, um bebê BLW na tua frente e tu tá querendo com a colher. Tu pode exato. morrer, levar com a colher, que vai ser uma guerra sempre. Exato. Eu falo quando, às vezes eu falo que. E aí, você faz BLW, você faz colher? Eu falo, gente, não sei o que faço, não. Quem faz é a criança. Isso, É, a criança, a é, criança. e às vezes também, claro, que é o ambiente, a família, porque criança de creche, que vai fazer a introdução alimentar na creche, a gente não Sim, vai conseguir fazer um BLW, então sim, é aquele todo, a gente vai se adaptando ao que está vindo para a gente. E a própria, isso. é o que você falou, a Patrícia falou, meu filho não come arroz e feijão, mas também é o todo, é o grupo, né? É o Isso. paladar. Tem criança que é mais pro ácido, tem outros que são mais para as frutas mais adocicadas. Então tem que ir olhando, né? E vendo o que teu Uhum, filho está uhum. pedindo para você. Exatamente, exatamente. Né? A da Laine falou que a introdução alimentar das crianças dela, ela acha que não foi muito boa. E hoje, com 2 anos, elas não estão comendo uma variedade muito grande de verdura. O que ela deve fazer? Depende da idade que tá agora, 2 anos. 2 anos. E essa idade é um momento assim bem importante de seletividade. Começa cerca de 18 meses, né? O bebê é meio que um marco de seletividade alimentar bem importante da criança. Mas essa seletividade é transitória, aos 2 anos também transitória. Só que não é porque é transitória que a gente vai ficar de braços cruzados esperando a criança estar seletiva. Sim. A gente tem que aproximar momentos lúdicos nessa idade, desde sempre, desde 1 aninho já começa a pegar um palitinho, espetar no grão de feijão, brincar, mostrar, né? Pede para brincar com alimento também, né? O brincar, por exemplo, pega uma folha de alface, uma cenoura, faz uma florzinha de Aqueles cenoura, pratos lindos brinca que que você faz, né? tira uma pétala, como se tivesse. Eu vou comer essa pétala da flor, eu vou comer essa folha aqui da flor, que é um pedacinho de brócolis. Enfim, olha que legal, cheira. Então, os sentidos também aqui, pedir para cheirar, pedir para ver, pedir para escutar o barulhinho. Sentidos tem que, porque a cabecinha deles, né, nesse momento, é uma caixinha de informação que não lota nunca. Isso está sempre transbordando de informação, assim, e eles vão absorvendo até se sentir confortável para voltar a comer. Só que isso é um processo É que um pode processo, ser, tem que ter quando paciência. se começa muito tarde, o processo tende a ser mais demorado. Isso é natural, mas sempre é possível. E sabe uma coisa que eu também vejo com 2 anos, às vezes acontecendo, Cíntia? Até 2 anos, as famílias toleram o bebê. A pessoa que mama, que acorda Sim, de noite, que não sei o quê, aí faz aquela comida que eu brinco falando que é gororoba, aquele negócio que é cinza, né? Porque é o sim, amassado e mistura os sabores. Então, e- eles, na verdade, não comem porque eles não estão acostumados. Porque beterraba com inhame tem gosto de beterraba com inhame, não tem gosto nem da com beterraba certeza. nem do inhame. Aí vem Isso, aquela fala: sim. comia tudo e agora não come. Mas é porque estava Uhum, tudo misturado. Então agora tu quer que isso, separe e ele não vai comer mesmo. Porque ele vai exatamente. educar esse paladar ainda, né? Ele vai educar, ele vai começar como se fosse do zero, né? Não se falando nutricionalmente, porque se antes ele comia o alimento amassado, ele estava nutrindo. Mas o problema é que a nutrição, a introdução alimentar e a alimentação é todo em torno de tudo. É a apresentação dos alimentos em separados. Ele vai fazer uma educação alimentar agora, começando do zero, deixa o alimento da forma que está, e vai apresentando os novos aos pouquinhos, vai apresentando. Se ali está tudo junto, separa isso aqui que está tudo junto em ramos e vai começando a apresentar novamente. E uma coisa que eu achei linda naquele webinário que vocês, naquele período, aqueles 30 dias que você e Dami fizeram, é Uhum, que essa angústia, assim, sempre comeu tudo e agora não come. Mas às vezes as famílias não uhum, estão parando para ver aquilo que a gente falou. O que é. Então tá. Não é os 2 anos, eu já fiz de tudo, não é seletividade transitória, sempre dei separado. Tá tudo certo, não tá. O que aconteceu aí nesse ambiente? Com a gente, a uhum. ansiedade da mãe ou da É, gente com a criança, o que está acontecendo nessa relação
do mindful, aonde que a gente Exato. perdeu ali, né? Alguma coisa a gente deixou passar, né? Isso, exatamente, porque muitas vezes a gente tenta assim, não tá comendo, sempre comeu de tudo, né? Às vezes acontece muito, as mães me perguntarem, Cíntia, ele tá com 1 aninho e 2, em volta de 1 aninho e tanto, que eles começam a ver que começam a andar, então é um marco de desenvolvimento gigantesco. Sempre comeu de tudo e não tá comendo agora, então é um momento, às vezes, da gente, né, entender como é que funciona o organismo deles, que eles reduzem. Então, esse empoderamento de que o bebê até cerca de 12 meses é um e depois meio que vira a chave, isso é natural, a gente entender isso acalma o coração justamente, porque a gente fica muito naquele automático, né, que é lá da questão do mindful também, da gente olhar essa criança e entender a habilidade atual dela, que olha a habilidade atual. Pô, a criança está tentando se levantar e está entendendo que consegue caminhar. Tu imagina isso na cabecinha do bebê, aos 2 anos, que seja, né? Tu imagina a quantidade, a parte cognitiva dessa criança tá a milhão, assim. E às vezes a gente chega num momento em que a gente pensa, mas o que está acontecendo que não está comendo, né? O deixar de se perguntar um pouquinho o que está acontecendo, né? Que é um do desafio mindful lá. Deixar de se perguntar e tentar entender qual é a habilidade dela agora. Mas para aí, ela está com 2 aninhos, né? Ela tá entendendo, começando a falar, juntar palavrinhas e formar frases. Tu imagina na cabeça da criança o boom de entendimento que ela está formando ali, a rede, né, de neurônios, enfim. A gente entendendo cada fase da criança facilita muito, Muito. muito, muito, muito. Hoje a gente tem que olhar o integral mesmo, né? Algumas pessoas falam em nutrição integrativa, medicina integrativa, isso não é uma especialidade que exista, mas é a gente olhar o todo, olhar o global, olhar a família, Isso. olhar o cuidador, olhar a forma que está sendo oferecido. Eu lembro que quando a Luísa começou na escola, ela já comia. E aí, por conta de horário, de chegar em casa, eu falei, não, e a comida da escola, eu escolhi a escola pela alimentação saudável, eu falei, vai comer na escola. Aí, adaptou, tava lá um tempo, passou carnaval. Aí, quando começou a comer, a nutricionista me ligava todo dia. Rafaela, essa menina não... Ela comeu um tomate cereja. Gente, mas ela não come, ela não come, ela não come. Mas era todo dia. Um dia, eu... Sabe aquela coisa? Aí eu... Como que vocês estão oferecendo a comida? Não entendi a Ah, pergunta. Vocês estão dando aquele prato de criança, tudo misturado? Ela, é. Aí eu falei, minha filha não come nada misturado. ah, Ela não come o arroz com feijão, ela come o arroz, o feijão. Aí ela passou a separar, fazer prato de adulto, pronto. Começou a comer tudo na escola. pronto, Pronto. vai, Começou a comer pronto. tudo. Aí passou uma outra fase, voltou. Um ano e pouco, um ano depois, não está comendo de novo na escola. Aí o que aconteceu? Fui lá sentar para entender o que aconteceu. Como ela é comprida, porque eu e o Nilo somos muito grandes, as pessoas acham que ela era maior, então as pessoas estavam falando assim, o que tu quer comer? O que você quer? E ela não tem Ah, maturidade para falar o que ela quer. claro que não. Ela Uhum, tem a uhum, maturidade para. E aí, arroz ou batata? Né? Ali uhum. nos grupos, ela Isso, escolher. E aí, isso. ajustou isso, ela voltou a comer tudo. Então, a gente tem que olhar o que às vezes tem. Gente, é um clique, né? É uma coisinha pequena. Exatamente, é um clique, exatamente. Isso na alimentação dos bebês, quando eles já começam a responder, né, a falar, a gente faz trabalhar exatamente isso, que são escolhas limitadas, né? Do que a criança comer. Tu quer feijão? Hoje temos arroz e temos macarrão. Exato. Qual tu queres, né? E não deixar a criança assim, porque senão o incentivo, Você perguntar pra criança o né? que A ela quer comer, criança ela não. fala macarrão todo dia, Exatamente, sorvete todo exatamente. dia, porque é o que ela É. vai querer, mas ela tem que ter a escolha. Filho, tá, eu falo muito isso assim, filha, tá na hora disso, vamos fazer. E aí? Eu ponho tua comida, você põe, quem vai pegar a Uhum. colher, quem vai pegar. Mas é Isso. limitado e dentro do que você quer também que a criança. Porque eu não posso chegar para ela com 4 anos e falar, e aí?
Sim. Vamos Uhum. estar nos Rafa ouvindo. vai encerrar em 24 segundos, já tá marcando aqui Obrigada, e foi ele maravilhoso. apaga. Ah, agora tá marcando, né? É, agora tá marcando, porque aí soube do além, né? Foi maravilhoso. Vamos marcar uma próxima. Vamos Se a sim. gente não conseguiu responder todo mundo, eu vou dar uma olhada e depois a gente vê Aí a aqui. gente vai postando e vai se falando, e a gente marca mais uma, Cíntia.